Muito bem, rapaziada, sexta-feira, sextou, né, o Pedrinho Falcão? Sexta-feira, 4 de agosto, 7 horas da manhã, muito bem-vindas, e é o Grêmio, né, o Pedro Falcão? Quando é que joga o Grêmio? Domingueira? Domingueira contra o Vasco. Contra o Vasco da Gama. Ah, coitado do Vasco, cara. Os meus melhores amigos do Rio de Janeiro são vascaínos. Eu tenho pena do Vasco, mas domingo eu não tenho pena. Domingo o Grêmio tem ganhado, aí a gente vai torcer pro Vasco ganhar todas as outras, tá bom? Fiquem tranquilos, mas domingo não. A não ser no retorno, né? Tem o retorno, isso, então, isso. A gente vai assim, o Vasco vai perder domingo agora e vai perder no retorno pro Grêmio depois, meus amigos vascaínos, né? Todos fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, né? O Vasco acho que vai cair de novo. Que coisa, né, cara? Nada dá certo pro Vasco, né, gente? E ainda o Flamengo ganhando tudo, né? Eu já desisti, aliás, de torcer contra o Flamengo, tá? Eu tô desde 2019 torcendo contra o Flamengo e não tem jeito já. Isso é a minha maior frustração futebolística dos últimos anos, ô Pedro Falcão. Nada acontece, não é, é impossível. O Grêmio nunca mais vai ganhar do Flamengo. Cara, é aquele ciclo vicioso, né? O Grêmio perde pro Flamengo, que o Flamengo perde pro Inter e o Inter perde pro Grêmio. Exatamente. O Flamengo perde pro Inter, é verdade, né? Uhum. O que é tudo, deixa tudo pior, inclusive, né? Deixa a minha vida pior. Eu não sei de vocês, mas a minha vida fica pior quando isso acontece. Muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito obrigado a todo mundo. É sexta-feira, né, gente? Sextado, né? Essa semana foi intensa, aliás, eu tô exausto, eu não sei vocês, né? Essa semana teve um monte de coisa que aconteceu nesse país, né? Teve Carla Zambelli, teve predas preciosas para o Bolsonaro, um monte de coisa, né? Mas enfim, o dia está acabando, tô até um pouco fanhoso hoje, né? Acho que tô ficando resfriado de novo, né? Baixou a imunidade porque Leandrinho trabalhou demais essa semana. Quem tá chegando por aí vai deixando seu like. Vai compartilhando este programa com as pessoas. Vocês sabem que o Desperta ICL vai ao ar todos os dias das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta. Estamos ao vivo em todos os canais do ICL, em todas as redes sociais, também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demore e também estamos na TV aberta e no rádio, para tocar no seu radinho, né? TVT, na Grande São Paulo. A Rádio Brasil Atual, na Grande São Paulo também. E TV Quirimurê, lá da Bahia. Aliás, saudade da Bahia, né? Esses dias eu tava viajando, tava falando com alguns jornalistas de fora do Brasil e a gente tava falando de comida. Daí o pessoal, muita gente não conhece a comida brasileira, né? Aliás, pouca gente viaja pro Brasil, infelizmente, né? Por uma série de motivos, o Brasil não é um grande destino turístico do mundo, né? Infelizmente. Eu falei, gente, vocês não sabem nada de comida. Tem lugar que não tem nem comida. Típica, assim, é um negócio impressionante mesmo. No norte da Europa, por exemplo, é difícil para comer, né? Aí eu falei, cara, só a culinária da Bahia já matou tudo, né? Não ter acarajé, assim, a pessoa não sabe nem o que é acarajé, né? A pessoa que não sabe o que é acarajé não é feliz, né? Você já comeu acarajé, né, Pedro Fogão? Não comeu acarajé. Não comeu, cara. Cara, gaúcho não come nada, cara. Gaúcho só come carne, arroz. Gaúcho não come pimenta. É a vida triste. Tu come pimenta? Pimenta, salame. Pimenta e salame. E que? Tudo a ver. Tá igual o Walter Delgatti. Rede social e hackeamento de urna. Né? Mexe com carro. Né? Mas furou o pneu, não, mas eu mexo aqui, mexe com carro. Qualquer coisa. Ai, muito bem. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado para quem já está no nosso chat, uma excelente sexta-feira para todo mundo e a audiência essa semana foi ótima também, então valeu demais, tá? Quem puder, claro, como eu sempre falo, pega o link do nosso programa e espalhe aí pelas suas redes sociais, manda pelo seu zap, faça com que este programa chegue nas pessoas, porque basicamente o que fazemos aqui é ler notícias junto com vocês para entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E para a gente tentar, minimamente, às 8 horas da manhã, a hora que acaba o programa, sair daqui um pouco mais esperto, né? Vamos lá, começar com notícia boa hoje, né? Desmatamento na Amazônia tem queda de 66% em julho, diz INPE, notícia lá dos nossos camaradas do Diário do Centro do Mundo. Aliás, ontem fiz um programa ao vivo com o pessoal da Revista Fórum, né? A Revista Fórum está aqui, né? Tá aparecendo direito aí, Pedro Falcão? Se não tá, a gente tem que reposicionar. Tá bacana o adesivo da Fórum aqui? Tá, né?
Nessa câmera tá legal, né? A revista Fórum tá completando 22 anos. Isso não é para qualquer um, tá? Isso é espetacular. Parabéns pro pessoal da revista Fórum, pra Adri, pro Rovai, pra todo mundo que trabalha lá, toda a equipe da Fórum. Ontem fiz uma live, um programa com a Ana Prestes e com a Zenha também, né? O Luiz Carlos Azenha. Enfim, não é mole tocar jornalismo independente no Brasil. Não é fácil, gente. 22 anos é possivelmente a idade, quase a idade de muita gente que inclusive está assistindo o Desperta, né? Quantos anos você tem, Pedro Falcão? Pô, eu tenho 19. O Pedro Falcão tem 19, gente. O Rovai estava fazendo jornalismo na Fórum, já o Pedro Falcão não era nem projeto ainda, né? Tínhamos um gremista a menos no mundo, graças a Deus temos um a mais agora, né? Aliás, está com a camiseta do Grêmio, né? Claro, né? Claro. Um uniforme obrigatório. O Jimmy, que é o nosso outro camarada que trabalha aqui, é flamenguista, né? Aí no dia que o Flamengo ganhou do Grêmio, na semana retrasada, sorte do Jimmy que eu tava viajando. Sorte dele, tá? Sorte. Se aparecer com camisa do Flamengo de novo aqui, vai dar problema, Pedro Falcão. Cara, eu Vai dar problema. Alerta o Jimmy, né? Alerta o Jimmy, que isso não é coisa que se faça. DCM, então, vamos lá. A região amazônica do Brasil registrou uma queda de 66% nos alertas de desmatamento em julho deste ano, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? A série histórica contabiliza dados desde 2016 e o comparativo é entre os meses de julho, então sempre compara, né? Julho do ano passado com julho desse ano, né? Mês com mês, né? Em 2019, primeiro ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o mês bateu, claro, recorde histórico de desmatamento, porque era um cara que estava ali para destruir tudo mesmo, né? E a Amazônia era parte disso. Vamos lembrar que no primeiro ano do Bolsonaro, lá na região amazônica do Pará, na região de Novo Progresso, aliás, já estive em Novo Progresso fazendo matéria sobre desmatamento, inclusive. Em 2016, acho que eu fui para lá. Teve o Dia do Fogo, né? Os caras foram lá, tacaram fogo na floresta. E taca-se fogo para abrir espaço para boi. Basicamente é isso que os caras fizeram, né? Agora as coisas minimamente estão retrocedendo. Tá ótimo, tá bom, tá incrível? Não, não tá ótimo, não tá bom, nem tá incrível. Segue tendo um monte de problemas na região amazônica e não só, né? Cerrado, em outros biomas também, como se fala, né? Agora, estamos tentando minimamente voltar a uma normalidade democrática. Eu tô vendo que o pessoal tá comentando lá no grupo de WhatsApp do Desperta, ô Pedro Falcão. Se alguém estiver falando mal do Grêmio, você me avise, tá? Eu sei que Guilherme é um cara que pode fazer isso, Caio, tá? Eu tô dando os nomes já, tu fica de olho. Se o pessoal falar alguma coisa do Grêmio, teremos problemas aqui. O pessoal não notou que esse cenário é todo azul? Ninguém se deu conta disso? Hã? Né? Agora explodiu, né? Olha a beleza que tem atrás aqui. Isso aqui é tudo azul, gente. A vida é azul, né? O mundo é azul. A Terra é azul. O que foi que falou o primeiro astronauta que viu a Terra do espaço, Pedro Falcão? É azul, né? Foi isso que falou o camarada lá. É os guri do Grêmio. É os guri do Grêmio, falou. É o astronauta russo, eu acho até. Não me lembro, acho que era o astronauta russo. Acho que a Rússia foi a primeira a colocar um ser humaninho no espaço, né? Nos anos seguintes da gestão Bolsonaro, os alertas mantiveram média de 1,4 milhão de quilômetros desmatados. Entre agosto do ano passado e julho deste ano, foram desmatados 7,925 mil quilômetros de floresta, né? Então a coisa está minimamente voltando. Aqui tem uma tabelinha, né? Pra gente ter uma ideia, olha aqui, ó. Diz muito, né? Dá pra ver daí? Eu não sei se eu ativei hoje a minha canetinha mágica. Cadê minha canetinha mágica? Tá aqui ela, ó. Tá escondida. Olha aqui, ó. É importante isso, a gente tem falado muito de emergência climática, né? A emergência climática passa, obviamente, pela floresta, né? Sai. Aí, ó. Olha aqui, 2023, esse é o dado, tá? Vocês não precisam decorar os números, porque os números são chatos mesmo, né? Mas olha aqui, ó, a gente ficou aqui, né? E olha como era 22 maior, 21 maior, 20 maior, 19 absurdamente maior, né? É o maior ano da série histórica. E aí, pra cá, olha aqui, ó, menor, menor, menor. O que é isso aqui, né? O que é isso aqui? Governo Bolsonaro. Então, assim, quando se fala esse tipo de coisa, não é implicância não, tá, gente? Na boa, olha isso aqui. Não é implicância. Muita gente fala, vocês implicam com o Bolsonaro, né? Olha aqui. Basta olhar os números, né?
Até no governo Temer a coisa era melhor, né? Isso aqui é governo petista ainda, né? Menor, no governo Temer também manteve, né? Olha a diferença. Isso aqui saltou de 18 para 19, mais que quadruplicou o total de área desmatada na Amazônia. Então assim, gente, isso aqui obviamente é projeto. Isso aqui é um governo eleito que chega lá e fala, bota para baixo, taca fogo, manda ver. E agora tô sentindo que muita gente, inclusive pessoas que não é esquerdalha não, hein? Não é esquerdalha, eu tô ouvindo uma galera falar aí que tá preocupada, que tá muito quente, que não sei o quê. Estamos no meio da Europa, nesse ano, no meio da Europa tá fazendo calores recordes de medições de temperatura que começaram no final do século XIX. Tá fazendo julho mais quente da história. No sul do Brasil, estamos em pleno inverno, né, Pedro Falcão? Olha como é que a gente tá aqui, ó. Hoje, 4 de agosto, era pra estar tipo o quê? 2 graus, sei lá, né? A hora que a gente levanta é pra estar negativo. É pra estar negativo, exatamente. A hora que levantamos pra fazer o programa, 5 e pouco da manhã, era pra estar negativo, abaixo de 0. 4 de agosto é muito frio, é o pico do inverno. A gente tá aqui com, sei lá, ontem fez o quê? 26 graus, sei lá. O tempo tá despirocado mesmo, hein? Eu tô com medo, como o Pedro falou antes, tô com medo também do verão. Como é que vai ser esse verão, né? Então, assim, ó, galera, é importante a gente ficar de olho e é importante, assim, vocês não podem, como jornalistas, comemorar que o Bolsonaro perdeu a eleição. Mas nós vai comemorar, é mesmo que a gente vai comemorar. A gente vai comemorar tudo que tem a ver com o Bolsonaro, que seja pra ferrar o Bolsonaro. Isso é aqui, ó, tá aqui, ó. Quem tem alguma dúvida, olha pra isso aqui, ó. Não vai comemorar isso aqui? Olha a diferença dos números antes e olha a diferença dos números depois. Né? Muito bem. Vamos lá. Ó, gente, uma coisa interessante pra gente ficar de olho, assim, tem rolado muito, quem gosta de música tem notado que tá rolando essas coisas, né? Vou começar o programa de um jeito um pouco mais leve hoje, porque depois a gente tem coisa pesada pra falar. Uns meses atrás foi lançado um disco da banda Oasis, que é todo feito, a voz é toda feita com inteligência artificial. E é impressionante como, se você tocar para alguém e não falar, é bem provável que a pessoa não vai perceber. Já rolou também músicas com o Michael Jackson, músicas que o Michael Jackson obviamente não gravou, os caras simularam, né? As pessoas simularam a voz dele e colocaram a voz dele numa música. E agora o filho da Rita Lee, o João Lee, né? Aliás, um beijo enorme para toda a família da Rita Lee, para o Roberto, para todo mundo, né? Ele está realizando experimentações com a voz da Rita Lee. E isso, claro, vai causar uma polêmica enorme, né? Porque ele basicamente falou que pegou 50 músicas da Rita Lee, separou os vocais, né? Então, para quem não sabe, quando você grava uma música, muita gente não sabe, não tem obrigação de saber também, né? Quando você grava uma música, você grava a música separada em canais, como se fala, né? Então, você não vai num estúdio e bota um microfonão lá e grava todo mundo junto, né? Você grava a guitarra separado, o baixo separado, a bateria e tal. Conforme a coisa avançou, você tem possibilidade de gravar em mais canais, né? Antigamente gravava em 4 canais, em 2 canais, em 6 canais. Hoje grava em quantos canais quiser. Então, tipo, a bateria, cada pedaço da bateria é um canal. E aí tem o canal da voz. E o João Lee foi lá, separou a voz da Rita Lee, colocou essas vozes separadas em um programa de inteligência artificial. Segundo ele, demorou um dia para que o programa processasse a voz da Rita. E agora ele diz que é impressionante a qualidade do que o programa cuspiu para fora, né? Literalmente, porque recriou a voz da Rita Lee e permite que ela fale qualquer frase, de qualquer maneira, e que inclusive pode permitir, num futuro próximo, que a Rita Lee, essa voz artificial da Rita Lee, grave novas canções, né? O João Lee, claro, falou o seguinte, ele declarou lá, né? Cortei cada música a capela em várias partes, carreguei e rodei todos os áudios no modelo de inteligência artificial no meu computador. Demorou quase um dia para rodar o software, mas consegui criar um modelo de voz dela em inteligência artificial.
Ele falou, claro, eu nunca faria uma inteligência artificial da voz da minha mãe para lançar música com ela cantando de mentira. Isso nunca vai acontecer, gente. Nunca o IA, o AI que ele lançou, fez da Rita Lee, vai ser público, mas a tecnologia impressiona. Isso é uma questão, claro, que incomoda os fãs, incomoda muita gente e tal. No caso da Rita Lee, eu quero crer e imaginar que principalmente a família, né, o Roberto, né, que é o grande parceiro, o grande amor da Rita e o cara que compôs com ela a imensa maioria dos sucessos dela, eles têm um controle sobre isso. Mas vários artistas não têm um controle sobre a própria obra. Inclusive, o legado do Michael Jackson, se eu não me engano, não é dele. Teve uma época que acho que o Paul McCartney tinha comprado o legado do Michael Jackson. Eu não sei se é do Paul McCartney ainda. Mas esses grandes músicos, se eu não me engano o David Bowie fez isso também, posso estar enganado, mas fez isso também, eles vendem os direitos, né? Os caras vão lá e falam, ó, vou vender os direitos, você faz o que você quiser com a minha obra. Tem rolado isso por quê? Porque é uma bolada que as pessoas levam, né? Então você pega um artista que já tem lá 40, 50 anos de carreira, vem uma editora, uma gravadora e fala, ó, vou te dar 50 milhões de dólares, vou te dar 100 milhões de dólares, sei lá eu quanta grana é, né? E beleza, muita gente vende. E aí nós ficaremos na mão do grande capitalismo. Essa é a questão. Então preparem-se que nos próximos tempos eu aposto que a gente vai ver disco lançado de artista por aí. De artista que já morreu, né? É um novo mundo. É um novo paradigma, né, o Falcãozinho? Acho que eu vi no... Dessa Letra Show que eles estavam fazendo do John Lennon. Do John Lennon? Que pegaram que ele nunca tinha lançado, uma fita. Que o Mas que ele tinha cantado ou eles estavam recriando a voz dele no... Porque o John Lennon, uns anos atrás, eu sou velho, né? Eu acho que tu não tinha nem nascido ainda. Eles lançaram uma música do John Lennon, dos Beatles, que o Lennon tinha gravado umas tapes e eles refizeram. Free as a Bird é o nome da música. Não, cara, eu acho que tipo, era uma fita bem antiga, assim, uma demo. E eles reconstruíram. Então, mas são coisas diferentes. Porque aqui estamos falando de coisas que os artistas não cantaram. Essa é a parada. Ouçam o disco do Oasis, chama IASIS, de Artificial Intelligence, né? IASIS. É impressionante e estamos no começo dessa coisa toda, né? A coisa não é ainda perfeita. E aí vai ter outra coisa, o Pedro Falcão. Sabe o que vai acontecer daqui a uns tempos? Vai ter show com um artista que já faleceu no palco, né? Porque, gente, vai recriar a parada, entendeu? Vai recriar. Holograma? Holograma, 3D, já fizeram vários experimentos, já teve alguns, né? Mas é capaz de ter show inteiro com isso, né? Então, o nosso cérebro, a gente que é de uma outra geração, já vai começar a dar uma fundida nisso aí, né? Muito bem, vamos lá então. Jornal Nacional ontem levou ao ar um contrato que levanta suspeitas de que a Carla Zambelli teria pagado com dinheiro público o hacker que invadiu sistemas da justiça. Ontem nós explicamos todo o caso da Zambelli aqui. Tem alguém falando mal do Grêmio no grupo, Pedro Falcão? Tem, que eu tô vendo daqui. Não tem. Pode seguir, senhor Leandro de Moura. Tá bom. Isso a minha única preocupação do dia é essa hoje. Manda uma figurinha do Grêmio pra eles. Manda uma figurinha do Renato. Uma figurinha minha. Renatão. Já explicamos o caso ontem da Zambelli aqui, né? Qual é a grande história desse negócio todo? Vamos deixar as coisas como elas devem estar, para a gente ficar todo mundo aqui no mesmo plano, como se diz, né? Tudo o que o Walter Delgatti falou, seja como um testemunho, né? Uma oitiva, como se diz, seja como delator, coisa que ele ainda não é, ele não fez uma delação ainda, ela não está homologada, não se sabe se ele fará, se o Ministério Público vai aceitar. A Polícia Federal tem poderes para fazer delação, assim como o MPF. Os dois têm. Não necessariamente precisam estar juntos, tá? Pra gente saber disso. Ele vai precisar provar tudo que ele falou, certo? Tudo bem, beleza. Agora, vamos olhar a coisa de cima. Vamos olhar como diria um professor meu, o cômputo geral das coisas. Eu não sei nem se existe essa palavra cômputo. Quem sabe aí, tiver professor de português na área, pode falar se existe, né? O que o Delgatti falou sobre a Carla Zambelli faz muito sentido diante do contexto geral e, principalmente, já há provas materiais de várias coisas que ele falou.
Então, encontro do Delgatti com a Zambelli e com o Bolsonaro. Aconteceu. A Zambelli foi obrigada a confessar isso. Tem fotos da revista Veja flagrando o Delgatti no palácio. Então, isso já aconteceu. Pagamentos de assessores da Zambelli para a conta do Delgatti. Está comprovado. O próprio Delgatti entregou depósitos bancários para a polícia e falou, tá aqui, ó. Caiu na minha conta. Pix. Por enquanto, o que sabemos, 13 mil reais dos assessores da Zambelli para o Delgatti. A Zambelli falou que contratou ele para fazer gestão de redes sociais. Pergunto, se fosse isso, vamos deixar de lado o fato de que o talento do Delgatti não é exatamente cuidar do Facebook. Tá bom? Então vamos deixar de lado isso. Vamos supor que a Zambelli queria muito contratar o Delgatti para fazer a gestão do Instagram dela. Tudo bem, tudo certo. Por que é que isso não foi feito de modo transparente? Tá aqui, você emite uma nota fiscal e eu vou pegar dinheiro do meu gabinete, vou fazer um pagamento para você, para minha rede social e vou colocar no portal Transparência. Afinal de contas, é um trabalho lícito, né? Você fazer gestão de redes sociais. Então tudo isso faz sentido o que o Delgatti falou, que a Zambelli chamou ele para fazer alguma trampa, qualquer trampa, era assim, faz tudo da trampa, porque ali envolvia desde fraudar a eleição, até invadir uma urna, até entrar no celular do Xandão, até entrar no sistema do Conselho Nacional de Justiça, era assim ó, vê o que dá para fazer aí, camarada, né? O que você sabe fazer aí? Qualquer coisa, qualquer trampa aí que der pra fazer, a gente tá topando. A história toda faz muito sentido. Só que agora, com esse documento aqui, se de fato a Zambelli usou dinheiro público para pagar o Delgatti para fazer esse trabalho, do modo como o Jornal Nacional expôs aqui, porque não é dinheiro diretamente, né, do gabinete, o que deixa tudo muito estranho, isso é igual às pedras preciosas do Bolsonaro. Por que é que tem que ter um e-mail de toda a ajudância de ordens do presidente falando explicitamente para trancar as pedras num cofre, para não registrá-las no acervo da presidência e para entregar em mãos para o braço direito do Bolsonaro? Se alguém vai dizer, não, mas é só um presente. Bom, se era só um presente, por que todo esse negócio? Né? Vocês, quando recebem um presente de alguém, vocês trancam num cofre, vocês mandam um e-mail para dizer que não é para contar para ninguém, a gente tem que olhar o contexto das coisas, né? Ah, era só um presente que o Bolsonaro ganhou, sei lá eu de quem. Ah, as pedras nem valiam tanto assim, nem eram tão preciosas assim. Sim, mas então por que o senhor não registrou esse negócio aí? Por que não carregou debaixo do braço, deixou em cima da mesa enquanto come um churrasco? Não parece que é isso, né? Como no caso da Zambelli, não parece que é isso. Um contrato do gabinete da deputada Zambelli com uma empresa levantou suspeita de que dinheiro público pode ter sido usado para pagar o hacker que invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Jean Hernani Guimarães Vilela é secretário parlamentar do gabinete da deputada federal Carla Zambelli desde maio. Ele foi um dos alvos da operação que foi realizada pela Polícia Federal ontem. A PF aponta que Jean foi responsável por um pagamento ao hacker Walter Delgatti, preso em Araraquara. Delgatti confessou que inseriu em janeiro de 2023 informações falsas no sistema do Conselho Nacional de Justiça, que abriga o Banco Nacional de Mandatos de Prisão. Zambelli é investigada pela suspeita de ter contratado Delgatti com este objetivo. Na quarta-feira, depois da operação, a deputada disse que pagamentos ao hacker foram para cuidar do site dela e negou que tenha usado dinheiro público da chamada cota parlamentar. Os pagamentos que houve, diz a Zambelli, foram sempre relacionados ao site, para ele fazer melhorias no site. Não foi da minha cota, diz ela. Todo o dinheiro da empresa que eu subcontratei, essa empresa pagou, mas do meu bolso, não da cota. Então, atenção, atenção. Com o documento que o Jornal Nacional mostrou ontem, não sei se foi o Jornal Nacional que mostrou com exclusividade, porque se alguém deu antes o Jornal Nacional não vai dar crédito, porque faz de conta que só existe eles no mundo e ninguém mais. Então, por gentileza, se algum jornalista conseguiu esse documento antes e alguém souber, informa para eu dar o crédito corretamente aqui. E se foi o Jornal Nacional, parabéns para eles. A Zambelli falou que usou dinheiro do bolso dela, privado, para pagar o Delgatti para cuidar do site dela. Foi o que ela falou. Declaração da Zambelli.
Só que dados da transparência da Câmara revelam que entre outubro de 22 e abril deste ano, Carla Zambelli pagou um total de R$94 mil por um serviço de divulgação parlamentar, com dinheiro público. A empresa contratada tem uma única dona, Mônica Romina Santos de Souza, esposa do assessor parlamentar Jean, o mesmo que fez repasses de dinheiro ao Delgatti. A empresa recebeu 7 pagamentos mensais, apenas em dezembro, um deles, um mês antes da invasão do CNJ, houve mais um repasse de 31 mil. O Delgatti forneceu à Polícia Federal extratos que revelam que ele recebeu da Carla Zambelli R$13.500 nos meses anteriores e posteriores à invasão do CNJ. Em depoimento, ele disse que um desses pagamentos foi feito justamente pelo Jean, que é o marido dessa senhora, dona dessa empresa, no qual a Zambelli depositou dinheiro público. Então, falei ontem, eu acho que a Zambelli, bau. Vocês viram a coletiva, eu não separei a foto, devia ter separado a foto aqui. A foto da coletiva da Zambelli ontem tinha 6 pessoas. 6 pessoas. Detalhe, nenhuma mulher, né? Porque vai sobrar pra Zambelli esse negócio, né? Agora o fato da Zambelli ser mulher vai incomodar ela, porque vão chamar os próprios bolsonaristas, né? Vão chamar ela de maluca, de louca, dizer que ela fez aquilo sozinha. Agora a Zambelli vai sentir na pele o que é ser mulher num ambiente como esse. Vai sentir. Tinha 6 pessoas ontem. Nenhuma pessoa conhecida. A única pessoa minimamente conhecida, aliás, não por coisa boa, é o tal do Gustavo Gayer. Tava lá, inclusive com uma cara de preocupado atrás, pensando, o próximo sou eu, né? O próximo sou eu. Então, não tinha Eduardo Bolsonaro. Quando teve a cassação do Deltan Dallagnol, gente, atrás do Deltan, eu devia ter separado essas fotos hoje aqui. Atrás do Deltan, tinha Eduardo Bolsonaro, Carol Detone, a deputada da Florzinha na cabeça lá de Santa Catarina, tinha Bibo Nunes, tinha o que mais? Tinha Bia Kicis, tinha uma galera atrás. Uma galera. A Carla Zambelli está abandonada na beira da estrada. Ela sabe disso. Agora resta saber se vai matar no peito tudo isso para fazer com que não chegue no Bolsonaro ou não, né? A Ordem dos Advogados diz aqui, eu ia ler a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Não. A Malu Gaspar, lá no jornal o Globo, né? Tá ruim esse título, né? A Ordem dos Advogados de Bolsonaro, Valdemar. Leia a ordem, então, conheça, saiba qual foi, sei lá, tá esquisito. A Ordem dos Advogados a Bolsonaro e Valdemar sobre o caso Carla Zambelli. Assim que surgiram as primeiras informações a respeito da operação da PF, que teve como alvo a deputada federal Carla Zambelli e Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, os advogados de Jair Bolsonaro enviaram uma ordem unida ao ex-presidente e também a Valdemar da Costa Neto. Segundo diz aqui a Malu Gaspar, isso já era informação conhecida ontem, né? Já tinha saído também em outros lugares da imprensa, sempre com, como se chama, informação off the record, né? Sabe, quando o jornalista fala isso aqui é um off, é que você ouve algo de alguém, mas você não pode falar quem falou, tá? Então essa da Malu, no caso aqui também, é off, né? Não tem ninguém falando em on, como se chama, né? Então assim que surgiram, né, submergiram. Na avaliação dos times jurídicos que assessoram o Valdemar e o Bolsonaro, a operação de quarta-feira é potencialmente mais perigosa do que as anteriores envolvendo o Bolsonaro por 2 fatores. O primeiro é, ninguém sabe exatamente o que Zambelli escreveu em mensagens ou disse a Delgatti a respeito do Bolsonaro. Isso ainda não temos acesso. As conversas da Zambelli, dos assessores da Zambelli com o Delgatti. Isso não sabemos ainda, né? E isso, claro, uma preocupação das defesas, tanto do Bolsonaro quanto do Valdemar da Costa Neto, que também se envolveu com o Delgatti. Vamos lembrar, né? O Valdemar também se envolveu nessa história toda. Segundo dizem por aí, né, que foi publicado também na imprensa, partiu do partido do Valdemar, o PL, a ideia genial, Pedro Falcão, veja se não é uma ideia genial. Os caras iam colocar o Delgatti em cima de um caminhão de som, ele ia ficar lá paradinho assim no caminhão de som. E aí até a multidão da galera lá, né, em Copacabana, sei lá onde é que ia ser. E aí eles iam colocar na frente do Delgatti uma urna eletrônica.
Uma urna. Não uma urna, vão fazer uma réplica de uma urna, né? Você não pode pegar uma urna eletrônica e levar pra lá, né? Bom, em se tratando de governo Bolsonaro, eu não duvido que os malucos aparecessem lá com uma urna, né? E dissessem que tá tudo bem, que é isso aí mesmo. Aí a ideia era que o Delgatti, diante da massa ensandecida, né, digitasse na urna 22. Aí ia ter uma câmera assim filmando o Delgatti. E o Delgatti ia digitar 22 na urna e ia apertar confirma. Quando ele fizesse isso, imediatamente num telão atrás dele ia aparecer a foto do Lula e o 13. E aquilo ali seria a confirmação de que as urnas estavam fraudadas. Mas ia ter gente que acreditar muito. Ia ter muita gente que acreditar. Cara, eu consigo ver a massa ensandecida, lógico. Isso aí ia inflamar as pessoas de um jeito absurdo. Alguém lá da campanha falou, gente, acho que não. Né? Acho que a gente não vai fazer isso, não fizeram. Mas tinha essa ideia e segundo apurações, inclusive do Otávio, lá da Globo News, né? Dizem que a ideia partiu do PL, do senhor Valdemar da Costa Neto, né? Isso tudo é engraçado, mas vejam, é como o Pedro falou aqui, quando eu contei a história, o Pedro arregalou o olho. Isso serviria para insuflar as pessoas contra o sistema eleitoral, para acabar com a eleição, para destruir a confiança das pessoas na eleição total. A gente está rindo, mas tenho certeza que assim, ó, milhões de pessoas iam acreditar nisso. Milhões, né? Você coloca ali o hacker da Vaza Jato e provando, entre aspas, que a urna, quando você digita 22, vira 13. Então, claro que o Valdemar da Costa Neto está preocupado também, né? Então, não se sabe primeiro quais são as conversas da Zambelli com o Delgatti, e o segundo fator de risco é o próprio Delgatti, que está negociando com a PF uma delação premiada que teria como principal atrativo aos investigadores a possibilidade de comprometer, em definitivo, o ex-presidente com a trama golpista da eleição. Enquanto não se puder avaliar o tamanho do estrago que a operação pode causar, a orientação é para que nem Valdemar, nem Bolsonaro deem nenhuma declaração e nem participem de eventos públicos. Além disso, a defesa do ex-presidente já decidiu que não vai deixá-lo depor antes que venha a público a versão definitiva do que Delgatti disse à Polícia Federal sobre o episódio. Bolsonaro só vai se reunir com seus advogados na semana que vem. Nos bastidores, ele vem dizendo a aliados que não pediu nada ao hacker além de informações e que não fala com Zambelli há meses. Zambelli nem vi, não sei nem quem é. Zambelli, não sei nem quem é. A deputada enviou recados nos últimos dias para a cúpula do partido dela, o PL, de que não fez nada de errado e que não teme que surja nenhuma nova prova contra ela ou contra Bolsonaro. A equipe da coluna da Malu Gaspar apurou que Zambelli já dava como certo há meses uma operação da Polícia Federal contra ela, desde que veio à tona o seu papel na articulação de um encontro entre o Delgatti e o Bolsonaro. Lembrando, o encontro entre o Delgatti e o Bolsonaro aconteceu no ano passado. A revista Veja flagrou esse encontro, fotografou esse encontro já tem meses já, né? Com o fim do governo Bolsonaro e o fracasso dos atos golpistas do 8 de janeiro, aliados do ex-presidente passaram a se sentir mais vulneráveis às investigações de Moraes, o que ajuda a explicar por que os agentes da PF encontraram o gabinete da Zambelli limpo, sem computador de uso da parlamentar, conforme informou o blog da jornalista Andréa Sadi no G1. Aqui uma pequena coisa só que eu acho importante, né? Quem acompanha esse programa sabe que eu bato muito nessa tecla, eu acho importante a gente nunca esquecer, né? As investigações não são do Moraes, as investigações são da Polícia Federal. Tá? É ruim a gente passar essa informação desse jeito, porque reforça a ideia de que o Xandão acorda todo dia, né? Toma o seu café e decide investigar as pessoas, tá? Não é assim que funciona. A investigação desse caso, como todas as outras, né? Com exceções, quando não é crime federal, são feitas pela Polícia Federal. Polícia Federal. O titular da ação penal é o Ministério Público Federal. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal precisam provocar o juiz e o juiz responde sim, não. Queremos fazer busca e apreensão em tal lugar? Não. Sim. Faz. Não faz. O Alexandre de Moraes já negou várias coisas, inclusive, né? Nos últimos tempos aí teve possibilidade, inclusive da própria PF, que pediu prisão de algumas pessoas e o Alexandre de Moraes falou não. Em alguns casos falou sim. Então, só pra gente deixar claro, né? Não são investigações do Moraes, são investigações da PF.
E para terminar esse tema aqui, o Delgatti vai para a CPI, né? Ontem a deputada Jandira Fegali e o deputado Rogério Correia, o senador Rogério Correia, o Rogério Correia é senador ou deputado? Senador, eu acho, né? O Rogério Correia, do PT, fizeram um requerimento na CPI, teve uma votação em bloco, foi um dia meio confuso na CPI, tinha a possibilidade ontem de votar a quebra de sigilos da Michelle Bolsonaro. Isso foi retirado da pauta, havia um acordo para votar isso, foi retirado da pauta pelos deputados da direita. A Jandira Fegali denunciou isso ontem, ofereceu inclusive um requerimento em separado dos requerimentos que estavam acordados. O presidente da mesa, o Arthur Maia, não aceitou o requerimento, a sessão acabou e no fim das contas Michelle Bolsonaro se safou. Pelas informações que eu tenho, safou-se por uma semana ou duas mais. Esse requerimento voltará à pauta, há uma grande possibilidade, e porque há evidências colossais de que a gente tem que olhar para as contas bancárias da Michelle Bolsonaro. Michelle Bolsonaro recebeu depósitos do Mauro Cid. Mauro Cid que nos últimos 6 meses movimentou 3 milhões e 200 mil reais na conta bancária dele, sem ter salário para isso, né? A Michelle Bolsonaro está envolvida no caso de joias da Arábia Saudita. A Michelle Bolsonaro é citada nominalmente como primeira-dama no e-mail da ajudância de ordens quando recebeu pedras preciosas em Minas Gerais no ano passado. Então há que se olhar para as contas da Michelle Bolsonaro. Mas isso não é de hoje, né? Isso não é de hoje. A Michelle Bolsonaro tem os famosos depósitos dos cheques do Queiroz, de anos atrás. Claro, o Bolsonaro na presidência, Augusto Aras na PGR, obviamente nada aconteceu feijoada, né? Agora, com a CPI, há essa possibilidade. No entanto, Walter Delgatti, ontem, foi aprovado o requerimento, deverá ser ouvido nas próximas semanas e não só ele também. A próxima sessão agendada para terça-feira da semana que vem, atenção, às 9 horas da manhã, a sessão começa com debates parlamentares, né? Então vocês podem acompanhar o Desperta ICL, podem acompanhar o ICL Notícias primeira edição, porque depois será ouvido Anderson Torres, um dos grandes pivôs da história do 8 de janeiro, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal que tirou férias no dia da invasão, né? Que, aliás, não estava de férias, as férias dele começavam dia 9, mas no dia 8 ele já não estava mais em Brasília, foi embora, tá? Foi preso, depois acabou sendo solto, incondicional, né? E será ouvido pela CPI na terça-feira da semana que vem. Pode ser um daqueles casos frustrantes que o cara chega lá e fala que não vai declarar nada. Pode. Veremos como as coisas andarão. No entanto, há expectativa muito grande em relação ao depoimento do Delgatti, né? O Delgatti, pelo que a gente viu na imprensa nos últimos anos aí, ele, quando deu algumas declarações, algumas entrevistas, ele é um cara que fala. Não é um cara que aparentemente vai chegar na CPI e não vai falar nada. Até porque o Delgatti agora está tentando fazer um acordo de colaboração premiada. É um denunciante, né? Então, eventualmente, falará o Delgatti. Coisas importantes para a gente ficar de olho. Quando chegar mais próximo do depoimento do Delgatti, a gente conversa de novo sobre isso. O que fará a base governista? Vai tentar, claro, tratar desse caso da Zambelli, que é um caso concreto, com provas materiais já estabelecidas. O que fará parte da oposição com auxílio, inclusive, de parte da imprensa? Porque isso já saiu ontem, né? Merval Pereira, Leilani Neubart, Fernando Gabeira, senador Alessandro Vieira, de uma hora para outra, todos no mesmo dia, ao mesmo tempo, por acaso, não imaginam que possam ter se conversado, não posso imaginar isso. De uma hora para outra começaram a lançar luz sobre se o Delgatti teria recebido dinheiro para obter as conversas da Vaza Jato. Então já saibam, né? O Merval Pereira já nos deu a senha como bom porta-voz dessa parte da política brasileira. Essa parte da política brasileira vai para a CPI no dia do Delgatti falar sobre isso, tá bom? Já há um inquérito da Polícia Federal que na época era a Polícia Federal do Sérgio Moro, que investigou o Delgatti por 2 anos e meio, inclusive quebrou as contas bancárias do Delgatti, quebrou sigilo, sequestrou todos os computadores dele. Há uma conclusão da Polícia Federal, em inquérito, de que o Delgatti agiu sozinho, chegou no celular do Deltan por acaso
e não foi comandado nem pago por absolutamente ninguém. Aparentemente o senhor Merval Pereira está dizendo que a PF mentiu nesse caso, né? Aparentemente. O delegado, aliás, da PF, são 2 delegados, né? Um deles, o delegado Zampronha, que foi o cara que tocou a investigação em cima do Delgatti na época da Vaza Jato, em 2019, é o delegado do Mensalão. Então o Merval Pereira, o senhor desconfia também que o Mensalão nunca existiu? É isso que o senhor está dizendo pra gente aqui? Só para entender uma coisa, tá? É pro meu TCC, como diz na internet, tá? Então realmente fiquem de olho porque os porta-vozes do Moro e dessa parte do lavajatismo da imprensa já estão todos, né, alviçareiros jogando suspeitas, né, jogando ilações para cima de outros colegas jornalistas com uma total irresponsabilidade que caracteriza, no mais das vezes, a carreira dessas pessoas todas, né? Então ficaremos de olho. Se os senhores e as senhoras estão acostumados com uma época em que isso aqui não existia, né? Em que pessoas como eu e como muita gente que trabalha no ICL, como muita gente da mídia independente, do Intercept, da Fórum, da agência pública, né, de todos esses lugares, não tinham voz e os senhores estão encastelados no alto das suas pequenezas, acostumados, como se diz na linguagem popular, a mandar para baixo, os senhores e as senhoras erraram o pulo bonito, porque isso não vai acontecer. Debato com qualquer um desses que estão falando sobre Vaza Jato, onde quiserem. Podem me chamar, inclusive, para a Globo News, se quiser, para ir lá debater isso. Irei com o maior prazer. Não vai acontecer, né? Sabemos que não. Tá bom? Tá dado o recado. A PF prendeu o fazendeiro que ameaçou dar um tiro no Lula, lá no Pará. Na tarde da quinta-feira, ontem, portanto, a Polícia Federal prendeu um fazendeiro no Pará que teria ameaçado dar um tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará no estado nos próximos dias. De acordo com o G1, isso aqui é a notícia lá do Diário do Centro do Mundo, pessoas familiarizadas com a investigação disseram que Arilson Strapasson tentou descobrir o hotel no qual o Lula estaria hospedado. Então o cara ameaçou matar o Lula e estava fazendo investigações para tentar descobrir onde o Lula estaria hospedado. Violência política no Brasil parte da extrema-direita. Nós vimos na campanha e nós estamos vendo de novo agora aqui. Quem assassinou uma pessoa durante um aniversário, porque era o aniversário temático do Lula, foi a extrema-direita. Quem tentou explodir caminhão-bomba em Brasília foi a extrema-direita. Quem falou em matar o Lula, inclusive na posse, foi a extrema-direita. E agora, de novo, aqui pra gente deixar bem claro também essas coisas, né? Então a PF foi lá e prendeu o cidadão, né? Acusado de vigiar Marielle, o ex-bombeiro Suel disse que, por enquanto, não fará delação. É uma notícia que o Saulo Pereira Guimarães nos traz aqui no UOL. E uma notícia importantíssima, notícia tema deste programa, aliás, né? O governo Lula prepara mudanças para os militares. Uma mudança importante, talvez isso passe batido no dia de hoje, mas presta atenção, porque isso muda um paradigma. E não sei se não vai ter reação, inclusive, de parte dos militares aí, porque isso tira poder dos militares, tira prestígio, né? Tira tudo que militar gosta, na verdade, né? O que popularmente é conhecido como é que é o Pedro Falcão? Mamata, né? Mamata. Isso é. Isso, tira mamata. Xandão, já vamos para Xandão. O governo Lula prepara uma alteração na legislação sobre o emprego das Forças Armadas durante crises de segurança e ordem pública ou de instabilidade institucional. A proposta elimina o atual modelo de operações de garantia de lei e de ordem, as chamadas GLO. Embora nos últimos anos o recurso às chamadas GLO tenha, na maioria dos casos, buscado sanar problemas de segurança pública, os ataques golpistas do 8 de janeiro e a distorção com viés político do tal do artigo constitucional 142, né? Que falam que as Forças Armadas são um poder moderador, não são, não está escrito isso lá, é mentira, né? Mas há uma distorção, o artigo de fato é mal escrito, né? Deveria ser reescrito esse artigo. O executivo agora, né, a presidência busca um modelo de tentar limitar o poder dos militares em crises domésticas de toda a ordem. Pela proposta concebida pelo Flávio Dino, em parceria com o ministro da Defesa José Múcio, não haveria mudança do artigo 142 da Constituição, o que é ruim, esse artigo deveria mudar a sua redação, é um artigo dúbio, deveria ser mais claro.
que trata da competência das Forças Armadas. A intenção é criar no texto a possibilidade de as Forças Armadas cooperarem eventualmente em crise de segurança e ordem pública sem que seja necessário para isso decretar uma GLO. Qual o problema da GLO? A GLO tem dois problemas. Primeiro, ela coloca muito poder na mão das Forças Armadas. Quando você decreta uma GLO, você coloca muito poder em cima do comando que vai comandar a GLO. A gente viu isso acontecer em vários estados do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, inclusive quando assassinaram a Marielle e o Anderson, o Rio de Janeiro estava sob intervenção federal. Para lembrar disso, né? O senhor Walter Braga Neto era o interventor. E o secretário de segurança era outro militar, Richard Nunes. Esse ninguém lembra, né? Qual o problema disso, né? Bom, primeiro, o comandante do Exército, em um livro que foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas, antes dele virar comandante do Exército, ele já concordava com essa tese, que a GLO é um modelo inseguro para a população e deve ser exceção. Isso aqui foi publicado pelo site DefesaNet, que é um site especialista em defesa, em 10 de março de 2023. Eles recuperaram, né, essa fala do comandante em um livro. Qual é o grande problema da GLO? O problema da GLO, para além de você colocar muito poder na mão das Forças Armadas, é isso aqui, ó. Isso aqui, aliás, não foi durante uma GLO, mas o Exército estava agindo como se ainda estivesse. Já vou explicar. Não é um caso só não, tá? São vários. Exército disparou 80 tiros em um carro no Rio de Janeiro. Lembram do assassinato do músico no Rio de Janeiro? Pois é. Disparou 80 tiros e acabou matando o Evaldo Rosa dos Santos, né, de 46 anos, que morreu na hora e tinha a família dele no carro, era um Ford Ka, carrinho pequenininho, tinha criança no carro. Militares do Exército despreparados, militar não é polícia. A polícia no Brasil, muitas vezes, já é um desastre. Militar não é policial, gente. O militar, o soldado que tá lá, muitas vezes é o cara... Eu sei porque eu nasci e cresci numa cidade com um regimento de cavalaria mecanizada, tá? Um quartel do Exército gigantesco, que é, muitas vezes, para as pessoas que moram em cidades pequenas ou até no interior, uma possibilidade da pessoa ir para a cidade e ter um emprego. Então, o cara que está entrando lá como recruta, ele não tem preparo para fazer policiamento de rua, não tem preparo para fazer segurança pública, ele não é feito para isso, não é preparado para isso. Militar, vamos colocar em tese aqui, porque o Brasil não é que lá, essas coisas, militar é feito para guerra. Cidade não é guerra, né? A gente não pode admitir que a gente vive numa guerra, porque não vive, de fato. Temos muitos problemas e muitos conflitos, mas não vivemos numa guerra. Não há uma guerra declarada aqui. E aí, quando os militares vão para a rua, para uma GLO, acontece isso aqui, ó. Fuzilam o carro, matam uma pessoa, né? Por quê? Porque não estão preparados para isso. Isso, aliás, publicou a agência pública, na época disso que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi em 2019, não por acaso, né? Não por acaso, já estávamos no governo Bolsonaro, né? Então também, agora pode tudo, né? Agora vai. Não precisa mais ter cautela. Senta o dedo. Tá liberado, o presidente gosta, apoia, né? A gente tá vendo as coisas. Não havia autorização legal nessa época do Rio de Janeiro, nem mesmo pela GLO. O que acontece? O estado do Rio de Janeiro tinha um decreto do Michel Temer para fazer uma GLO no Rio. Essa garantia de lei e ordem, essa operação que agora o Lula quer praticamente acabar, né? Limitar muito o seu uso, na verdade, mudar o modelo. Só que a GLO no Rio de Janeiro, ela foi se prolongando e quando começou o governo Bolsonaro, o Bolsonaro não renovou a GLO, mas manteve os militares na rua. Então, na verdade, o governo Bolsonaro, no começo de 2019, ele fez uma GLO clandestina no Rio de Janeiro. Porque a GLO na prática acabou, só que ele manteve lá os militares na rua e os militares acabaram fazendo essa barbaridade, né? O Exército, na época, ficou 17 dias, olha aqui, ó, 17 dias sem falar absolutamente nada. O Comando Militar do Leste, que era o responsável pela patrulha, que matou o Evaldo e fuzilou o carro da família dele, ficou 2 semanas em silêncio. O que mostra, mais uma vez, que para além de colocar muito poder na mão dos militares, para além deles não serem preparados para fazer segurança pública, para além de tudo, eles não estão nem aí mesmo, né? Assim, ó, tá andando e andando, né? Mataram um cidadão brasileiro, inocente,
e ficaram em silêncio por 17 dias. Não teve uma nota, não teve uma explicação, não teve nada. Depois saiu uma nota, né? É aquela nota clássica do Exército, vamos ver, né? Ah, vamos ver. Vamos ver. A gente vai ver aí. Tá? Vamos ver. A Natália Viana, que é a diretora da agência pública, jornalista, repórter, né, uma das mais importantes e premiadas do Brasil, publicou em outubro de 2021 o final desse caso, para a gente não ficar aqui sem o final do caso. Então, condenados os 8 militares que fuzilaram Evaldo Rosa e Luciano Macedo. É a primeira vez que a justiça militar condena soldados que mataram civis no Rio de Janeiro. Primeira vez. Há mais de 30 mortos em operações de GLO. E até hoje não havia nenhuma punição. Ou seja, não foi a primeira vez, óbvio, né? A Natália Viana falou aqui que durante a GLO do Rio de Janeiro foram 30 mortos, mais de 30 mortos, GLO, nenhuma punição. Então, esse julgamento, de fato, foi um julgamento histórico, né? O tenente que era o responsável, na época, o Ítalo Nunes, que era o responsável pela patrulha, que inclusive atirou no carro também, né, recebeu sentença de 31 anos de reclusão. Todos os outros 7 militares receberam 28 anos de reclusão, serão ainda excluídos do quadro das Forças Armadas. Uma decisão importante, claro, mas, de novo, atenção, durante a GLO no Rio de Janeiro, nos anos de 2018, o Exército Brasileiro matou mais de 30 pessoas. Ninguém tinha sido punido até esse dia aqui, porque foi, obviamente, um momento escandaloso, né? Ficaria difícil não punir as pessoas. Então faz muito bem o governo, tomara que consiga passar essa ideia, esvaziar o poder dos militares em relação aos civis, né? Eu sempre falo isso aqui. O Exército existe em qualquer país do mundo, não é só no Brasil. Qualquer país que decide ter um exército, a decisão é da sociedade civil. Ninguém nasce militar. Você se tornar militar é uma escolha. Eu vou lá, eu escolho me tornar militar, como eu escolhi me tornar jornalista. Como vocês que estão nos vendo aí escolheram, às vezes não escolheram, né? A vida foi levando, mas enfim, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce jornalista, ninguém nasce dentista, ninguém nasce padeiro, ninguém nasce militar. Ter um exército é uma decisão da sociedade civil, nossa. Então, é óbvio, a quem o exército serve? A nós. Quem manda no exército? Pedro Falcão. A gente manda no exército, né? Nós, sociedade civil. O Grêmio manda no exército? Não. Não, aí já tá demais. Mas poderia. A gente pode, inclusive, falar com o Lula para tentar uma lei para isso aí, pro Grêmio mandar, né? Mas, fora de brincadeira aqui, a sociedade civil que manda no exército. Nós pagamos o salário dessas pessoas todas. Então, é sim dever da sociedade civil controlar e limitar o poder do exército. Um exército com poder ilimitado no Brasil dá sempre no que a gente viu dar. Sempre, na história, né? Começa com G e termina com OLP. Ó, uma notícia importante que ficou de fora ontem, o programa ontem teve muita coisa, então eu vou colocar para vocês aqui o voto do Alexandre de Moraes em relação à descriminalização da maconha. Não é bem descriminalização, na verdade o que o STF está definindo agora, que não era muito bem definido pela lei, a tal da Lei Antidrogas de 2006, uma lei, no mais das vezes, desastrosa, horrível, que aumentou o encarceramento no Brasil, que jogou um monte de molecada preta e pobre na cadeia. Foi para isso que essa lei serviu, no fim das contas, né? Não tem mais mistério para ninguém. O STF agora está tentando decidir o que é usuário e o que é traficante e colocar nessa conta um índice mais objetivo. Porque hoje, se você for pego na rua com 5 gramas de maconha, com 10, com 15, com 20, depende do relato do policial, se o delegado vai com a sua cara ou não, depende da sua cor também, né? Na verdade é o que mais depende. Da sua procedência, de quanta grana você tem ou não tem, e aí você é enquadrado como traficante ou como usuário. Então agora o STF está tentando colocar uma gramatura, então até tantos gramas é mais provável que seja usuário. De tanto até não sei o que é mais, então está tentando organizar isso. Já são 4 votos a favor dessa tese, o 4º voto foi o voto do Alexandre de Moraes. Vamos mostrar o voto do Alexandre. Quantos segundos tem aí, ô Pedrinho? É rápido, né?
1 minuto e 18. 1 minuto e 18, a gente vai colocar então rapidamente o voto do Alexandre de Moraes, que foi o quarto voto que foi feito essa semana. O julgamento agora está em suspenso. Vamos lá. O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E a partir do momento que foram presos por tráfico de entorpecentes, acabaram sendo cooptados pelas organizações criminosas. Quando saem, eles têm que pagar o que estão devendo. E aí voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo vicioso que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis, eu diria, quis compensar a despenalização do usuário, puxando um naco do usuário para traficante. Qual naco? O jovem, preto, pardo, sem instrução. Foi isso que nós fizemos. Triplicando, como mostrei no início, triplicando em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas. Mas não triplicamos o número de presos por tráfico de droga de brancos maiores de 30 anos com curso superior. Triplicamos com pretos e pardos, sem instrução e jovens. O voto é perfeito, eu agradeço aos céus o arco narrativo do personagem Alexandre de Moraes, né? 10 anos atrás, Alexandre de Moraes estava ceifando uma plantação de maconha. Tem essas imagens, são maravilhosas. Aliás, devia ter separado hoje aqui. Devia ter feito um monte de coisa no programa, hoje não fiz. Procurem depois. Tem o Alexandre de Moraes, tem uma imagem dele no Paraguai, quando ele era, se eu não me engano, ministro do Temer, da Justiça. E ele tá lá com um facão na mão, cortando as plantas de maconha, assim. E agora tá dando esse voto incrível, maravilhoso. É um voto para além de tudo, para quem concorda ou discorda e tal. Esse é o típico caso que a sua opinião não interessa, tá? Nem a minha sobre isso. É um voto científico. Tudo que ele falou ali é ciência. Triplicou o número de pessoas na cadeia, o perfil das pessoas que são presas, a classe econômica, tem que despedir da rede, né? Tudo. Então, o voto do Xandão é um voto baseado em ciência. A minha opinião sobre o voto do Xandão pouco importa. No caso, concordo. Mas se eu discordasse, não importa também. Tá? Então, ó, notícia boa, né? Vai ajudar a resolver algumas coisas. Não vai resolver a guerra às drogas, mas é um passo. Pessoal que nos acompanha pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Querimurê, muito obrigado. Sextou, hein? Sexta-feira. Segunda estamos de volta, 7 horas da manhã. Obrigado pela companhia a semana toda. Estamos nos despedindo de vocês agora. Ficamos ainda mais uns 2 ou 3 minutinhos com o pessoal da internet, tá bom? Beijo. Leandro, você lembra como é a régua para medir se é traficante ou se é um portador? É a régua aquela do desenho, né? É aquela do Family Guy, que é... Isso, do Family Guy. Que é branco. É pela cor, isso. Vai descendo a cor e quanto mais vai... Mas é o que ele tá falando. E é verdade, né? Se a lei antidrogas fosse eficiente, geral, ia ter um monte de playboy preso. Ou o playboy não fuma maconha. Né? Inclusive planta, né? Fuma, planta, vende, trafica, faz tudo isso, né? Agora, para um branco, como ele falou, de 30 anos com curso superior ser preso por tráfico, você tem que prender um container de maconha na casa do cara. Senão, tudo bem, né? Vai que vai. Voto histórico do Alexandre de Moraes, né? Vamos esperar para ver quando é que volta esse julgamento. Ó, a última notícia do dia, o governador Tarcísio usou a sua PM para matar 16 pessoas em São Paulo em busca dos assassinos do policial militar da Rota, que foi assassinado. A grande verdade nua e crua, agora a Polícia Civil, na sua investigação, diz que quem mandou o sniper do tráfico, o cara que matou o policial da Rota, se entregar foi o PCC. Então o Tarcísio, para além de tudo, a sua polícia é incompetente, porque o cara só tá preso porque o próprio crime mandou ele se entregar. E o senhor saiu pela cidade com a sua PM empilhando cadáveres a semana toda. 16 mortos. E até agora não sabemos muito bem exatamente o que aconteceu. Não vimos as câmeras dos policiais ainda, né? Onde estão as câmeras, Tarcísio? Não funcionou no dia o que aconteceu. Estamos esperando as câmeras, tá? Terminando o programa, vamos deixar a galera com o comercial de carro, dá tempo? Tem menos de 1 minuto o comercial de carro? Me diga, senão não vou colocar hoje.
Não, tem 1 minuto, cara. E já é 8 horas. Não vai dar, né? Então tá, ó, segunda-feira a gente vai colocar o nosso comercial de carro. Nós temos um patrocinador do programa agora, que é a indústria automobilística, tá? Claro que é brincadeira, mas a gente vai mostrar na segunda-feira pra vocês. Acabou o programa, segunda-feira estamos de volta. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Sextou e agora fiquem com o ICL Notícias, primeira edição. Tchau.